Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. Esse filme eu recebi de cabine online da A2, ele vai ser lançado dia 11 de novembro e eu vou soltar quando eles permitirem, porque é um filme que, ele é de terror, né, e ele é um filme como ele vai estrear, teve um embargozinho aí pra gente, né, então eu já assisti e eu vou comentar com vocês sem spoilers, mas eu vou deixar aí a minha impressão sobre o filme, porque eu cheguei... Depois que eu assisti, eu fui ler algumas notas do IMDb, algumas críticas lá de fora, e o terror italiano, ele é um terror que ele não é muito reconhecido, né? A gente não tem muitos filmes de terror italiano, principalmente que chegam aqui no Brasil. Esse filme, principalmente o Ninho, ele é um filme de 2019, que ele tá chegando aqui no Brasil só em 2021 por causa da pandemia, certamente teve esses atrasos aí. Ele chega, assim... A sinopse é muito interessante, a história prende a atenção da gente, mas talvez para quem gosta de terror, para quem é muito crítico com situações de terror e tudo, né, muito especialista, vai ter ali as suas expectativas frustradas por causa do filme. Eu particularmente gostei muito do filme, não achei que teve tanto erro assim, achei super interessante o final, sabe? E acho sim que algumas coisas ali se justificam, tá? Então vamos lá, qual é a história? A gente vai ver logo no iniciozinho o Ricardo, né, que é um pai, né, ele tá ali olhando, tá um dia ali, né, de chuva e tal, ele tá olhando o filho dele e a esposa na cama, e ele pega a criança e coloca dentro do carro, ele tem uma discussão ali com a esposa, e ele acaba capotando no carro e tal, e a gente vai ver depois, dentro dessa casa, que é uma mansão lindíssima, a esposa, né, que é a Helena, e o Samuel, que é o garotinho que estava dentro do carro, o garoto ficou paraplégico. A gente entende então que daquele acidente o Ricardo morreu, que era o pai, e o menino ficou paraplégico. Mas é uma coisa muito interessante da gente reparar que dentro daquela casa, parece que a gente está assim na década de, nem sei de 50, mas muito antes, né, porque não tem nenhuma tecnologia. As pessoas ali são muito sombrias mesmo, sabe? Usam cores escuras, não tem celular, não tem televisão, não tem nada dentro daquela casa. Então a gente se questiona até em que ano que aquilo está se passando. Ali também tem algumas coisas estranhas, porque é aniversário do menino. Ele pede para um dia ver uma orquestra sinfônica ao vivo e todos se olham ali. Então tem algumas pessoas muito mais velhas que ele, não tem nenhuma criança, todos são muito mais velhos mesmo, e eles se olham, né? E uma das mulheres vai acabar contando uma história e ela vai ser castigada depois. E a gente se pergunta por que essas pessoas aceitam isso, qual é a coisa macabra que tem naquela casa. É claro que tem um segredo, o menino não pode sair, a mãe esconde muita coisa, né, ali junto com o médico que mora ali dentro, mas existem dois personagens que são a quebra, né, de toda esse mistério que existe dentro dessa casa. Um deles é um homem que trabalha ali, que traz os mantimentos, ou seja, ele sai todos os dias de dentro daquela redoma, né, daquela mansão, e retorna com os mantimentos para dentro daquela casa. E é uma pessoa muito bacana, a gente vai descobrir e tal, né, um cara super legal. E existe a Denise, que é uma menina de 15 anos que vai chegar junto com a Ettore, que é um homem que criou a Helena, que é a mãe do Samuel. E ele vai chegar um dia ali passando mal, pedindo pra... Não é o pai dela, ele é um médico, né, que cuidou de várias pessoas e tal, e vai trazer essa menina e pedir pra Helena prometer que vai cuidar dessa moça, porque ela não tem mais pai nem mãe, não tem pra onde ir. A Helena então aceita, coloca ela de empregada da casa, mas logo o Samuel, ali no auge, né, da sua puberdade, se interessa pela menina e eles têm ali meio que um namorico, né, uma história. Dali pra frente é claro que ela é a quebra, né, daquilo que ele não sabe, que há um mundo externo, o que é que há lá fora, por que a mãe dele cria ele daquele jeito, que aquilo não é normal, coisas que ele não entende, né? Então, assim, ele é criado dentro de um mundo que não existe, ele não tem aula, ele tem aula com a mãe. Então, tudo isso a gente vai descobrindo, a gente vai começando a prestar atenção nos detalhes. Existe sim, né, um grande mistério por trás disso, isso tudo vai ser muito bem explicado ali nos últimos 30 minutos de filme, principalmente nos últimos 20. E o final, pra mim, gente, teve essa coisa assim, meio, eu poderia dizer meio M. Night Shyamalan, né, que eu gostei bastante, assim. E eu passei a entender, talvez, né, por que a mãe fazia essas coisas, né, e por que as pessoas também aceitavam ficar dentro ali daquele local, né? Então tinha ali uma história.
A gente não entende muito o que está acontecendo, né? Mas não é muito bem explicado, mas a gente entende que há uma ameaça. E a gente vai entender isso exatamente, né? Ali nos últimos minutos, o que acontece, se há uma bruxaria, né? Por que aquele menino é predestinado a alguma coisa, ele é filho do demônio, o que a gente fica pensando ali assistindo esse filme? Enfim, eu curti bastante. A minha nota para esse filme é que ele é muito bom. Ele tem roteiro e direção do Roberto De Fel. E eu vou colocar as informações aqui embaixo onde vocês podem assistir, tá? Então fica aí a minha dica de cinema italiano de terror. Eu gostei muito. Se vocês não gostaram, se vocês querem assistir, né? Se vocês não gostaram, coloca aqui por que vocês não gostaram, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esse filme. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.